Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E olha, hoje nós vamos entrar numa polêmica que não é nova, aliás, é muito antiga dentro da igreja e dentro da teologia, principalmente entre os estudiosos. Nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade. E a primeira coisa que a gente tem que falar é que realmente essa é uma doutrina muito complexa, muito difícil. Não é nada fácil a gente explicar essa doutrina e esse entendimento. Mas o que nós vamos discutir hoje é se essa é uma doutrina realmente bíblica. Por quem ela foi formada? Como que ela foi sistematizada? E ela foi introduzida em qual momento na história da igreja? Será que ela é realmente uma doutrina que nasce, que emana das Escrituras Sagradas? É algo que a Bíblia ensina? Ou será que ela foi introduzida com a tradição da igreja, com o passar dos séculos? E essa é a grande polêmica, porque uns dizem que ela é sim uma doutrina bíblica, foi sistematizada com o tempo, obviamente, mas que ela nasce, ela emana das Escrituras Sagradas. Mesmo dentro da Bíblia não tendo algumas referências mais claras, né, como a própria palavra e tudo mais. Porém, para outros, essa doutrina ela foi introduzida com a tradição. A igreja precisava de algumas explicações e ela foi então introduzindo essa doutrina, inclusive quebrando algumas situações, como a própria adoração a um único Deus, e isso gera muita polêmica. É um debate em alguns momentos muito fervoroso e hoje aqui no Vejam Só, como a gente não gosta de fugir da polêmica, nós vamos entrar nesse debate. Tentar entender sobre a doutrina da Trindade, obviamente, mas principalmente sobre essa formulação. Como que ela nasce, como que ela apareceu, quem que fez isso e exatamente se ela vem da tradição da igreja, se é uma doutrina da igreja ou se ela é uma doutrina bíblica realmente. Por isso eu já te convido a se posicionar aí na sua sala, no seu sofá, porque além desse debate que já é muito interessante, nós ainda vamos usar aquele formato que a gente gosta demais do debate presidencial, com tempo definido, para as perguntas, para as respostas e para o comentário. Por isso você é meu convidado a acompanhar o debate de hoje do Vejam Só, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do debate do Vejam Só. E hoje entrando em uma polêmica grande. Hoje nós temos uma pergunta aqui bem interessante a ser respondida sobre a doutrina da Trindade. Tenho certeza que você aí na sua casa já tem o seu posicionamento, mas eu te convido a participar conosco. De repente, principalmente, para ouvir aquela opinião contrária à sua, para você poder refletir, poder aprender, poder entender e aí sim, ao final do nosso debate, firmar a sua posição sobre o tema, tá bom? Fique bem à vontade participando conosco. Daqui a pouco a gente vai passar os nossos canais ali no Facebook, né, na internet, para você poder participar também, tá bom? Esse, como é um debate que a gente precisa de muito tempo, então eu já vou apresentar os nossos convidados dessa noite e aí nós já vamos entrar realmente no debate sobre essa questão da doutrina da Trindade. Vou começar aqui pelo meu lado direito, pastor Wagner Teruel, do Espaço Pentecostal lá de Mogi das Cruzes. Pastor Wagner, uma ótima noite para o irmão, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. Amém, muito obrigado pelo convite e espero que possamos aprender junto um pouco mais da Palavra de Deus. Com certeza. Pastor Wagner, passa o endereço lá do Espaço Pentecostal para quem estiver nos assistindo, ali da região de Mogi das Cruzes, poder fazer uma visita ao irmão e à igreja também. Ok, o Espaço Pentecostal ele está na Avenida Bento do Sacramento, número 680, na Vila Lavínia, bem próximo ao centro de Mogi das Cruzes. Muito bom, o pastor Wagner Teruel vai nos ajudar nessa noite aqui, nesse momento de reflexão. E do meu lado esquerdo, ele que já é nosso convidado aqui, assíduo ao debate do Vejam Só, o seminarista Nicolas Ramos Borges. Seminarista Nicolas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite para o irmão. Boa noite, Lizer. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom falar desse assunto, que parece um pouco abstrato, né? Sim. Mas, na verdade, não. É muito prático e que deu muito pano para manga aí ao longo da história da igreja. Com certeza. Nicolas, esse seminário não termina desde que eu te conheço. Seminário, o que o Gran Conato está fazendo lá? Cada ano ele coloca mais um ano para você vai adicionando. Bom que vai aprofundando também, então vai.
Muito bom. Seminarista Nicolas, lá da igreja do pastor Marcos Granconato, né? Igreja Batista Redenção. Qual é o endereço da igreja, para quem estiver nos assistindo, poder fazer uma visita aos irmãos também? A Igreja Batista Redenção de São Paulo fica na Zona Norte, entre as estações de metrô Tucuruvi, Parada Inglesa, bem acessível. E o endereço é Avenida General Ataliba Leonel, 3780. Muito bom, está feito o convite aí para você que nos assiste, fazer uma visita lá ao seminarista Nicolas também e aos irmãos que congregam ali. Vamos assistir a matéria que introduz o nosso debate dessa noite? Vejam só. A doutrina da Trindade é talvez a doutrina mais misteriosa e difícil que encontramos nas Escrituras. Aliás, para alguns essa doutrina nem é bíblica. Por esse motivo, é difícil afirmar que podemos dar uma explicação completa sobre ela. A coisa mais difícil a respeito do conceito cristão da Trindade é que não há maneira de explicá-lo adequadamente. A Trindade é um conceito impossível de ser totalmente compreendido por qualquer ser humano, quanto mais explicado. Deus é infinitamente maior do que nós. Por isso, não devemos esperar que sejamos capazes de compreendê-lo totalmente. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia também ensina, ao mesmo tempo, que há um só Deus. Mesmo podendo compreender alguns fatos sobre a relação das diferentes pessoas da Trindade, uma com as outras no geral, a Trindade é totalmente incompreensível à mente humana. Temos então uma divisão muito clara nessa questão, que remonta às seguintes condições. Alguns estudiosos afirmam que muitas doutrinas foram introduzidas gradativamente pelo paganismo no seio do cristianismo. Isso principalmente durante os primeiros séculos da era da Igreja, sendo que a mais importante delas é a doutrina da Trindade. Como os cristãos primitivos, lá do primeiro século, desconheciam essa doutrina, ela tinha que ser imposta gradualmente pela Igreja Romana, e isso já a partir do segundo século. Foi somente a partir do século IV que a realidade trinitária de Deus passou a ser discutida na Igreja Católica. Ainda assim, com graves acusações de ter pervertido o monoteísmo por conta disso. Para outro grupo, a doutrina da Trindade claramente é revelada nas Escrituras. Ela nos ensina que há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. A nossa fé afirma com todas as forças a crença em um só Deus, e não em três deuses, como alguns acusam. Creem em um só ser divino. Todavia, ainda conforme as Escrituras, que na unidade da divindade há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Bom, as posições estão aí. Alguns argumentos também foram colocados. Porém, será que já temos uma definição? Bom, vamos aproveitar o momento e entrar no nosso debate para tentar entender e responder quando e por quem a doutrina da Trindade foi formada. Fique ligado, o Vejam Só de hoje já está no ar. Vamos entrar então aqui agora na nossa polêmica de hoje, ouvindo as opiniões dos nossos convidados. Nesse primeiro bloco, eles terão 3 minutos, para responder a nossa pergunta-tema. Aí no bloco seguinte, nós vamos entrar naquele momento de perguntas e respostas entre eles, tá bom? Pastor Wagner, eu vou começar com o irmão. Como o irmão responde então a nossa pergunta-tema hoje? A doutrina da Trindade foi elaborada quando e por quem? Muito bem. Nós cremos que a doutrina da Trindade ela foi exposta, pelo menos, porque seria seria muito leviano nós falarmos que ela é extra-bíblica. De certa maneira, existem alguns textos bíblicos que
aparentemente apresenta isso, precisaria, claro, que uma hermenêutica mais apurada do assunto, mas ela foi apresentada ao povo, no primeiro momento por Tertuliano. Na verdade foi um aluno dele, e depois ele encabeçou, porque Tertuliano não tinha tanta competência para tal, e ele levou a doutrina no ano 200, quando ela foi rechaçada veementemente pela igreja. Passado mais algum tempo, no ano 325, no Concílio de Nicéia, quando Constantino, o imperador, que não era convertido, vale lembrar que Constantino só aceita a doutrina da Trindade e se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28:19, apenas no seu leito de morte. Inclusive alguns teólogos afirmam que ele já não estava nem consciente mais quando isso aconteceu. Bom, mas enfim, ele só aceita a doutrina no momento do seu leito de morte. Mas como ele era o imperador, esse concílio foi aceito, para que foi formado, e ele teve participação, ainda que não ativa com voz, mas com a presença dele, pelo fato de ser o imperador, e a partir daí é aceito a doutrina. A doutrina da Trindade, oficialmente, ela se realiza a partir do ano 325. Nesse desenvolver, há uma ruptura muito grande da igreja. A igreja primitiva, que não aceita e que não acata a ideia da Trindade, ela passa a viver na marginalidade, como ainda hoje, graças a Deus, tem perdido essa visão, mas ainda hoje muitos unicitários ainda continuam nessa pseudo-marginalidade, ou seja, a margem daquilo que é chamado por correto ou religioso, passa a viver, e aí vem o próprio movimento triteísta, precisando passar por reformas, precisando passar por eventos, porque conforme nós acabamos de ver agora mesmo no vídeo, que o próprio movimento católico origina as reformas de uma doutrina que eles mesmos criaram, né? Fica a base marcada, fica a base da Trindade em todo o conceito, seja católico, seja reformado, seja pentecostal ou neopentecostal, e a parte disso, a marginalidade, o movimento unicisitário. Muito bom, aí as primeiras observações então do pastor Wagner. Durante o programa, obviamente ele vai conseguir expor e colocar melhor as suas ideias também. Vamos ver agora o seminarista Nicolas, ele também terá os 3 minutos para responder a nossa pergunta. Nicolas, a doutrina da Trindade foi elaborada quando e por quem? Legal. Algum teólogo inglês, acho que do século XVII, se não me engano, já disse que a doutrina da Trindade funciona mais ou menos assim: se você tentar negá-la, você corre o risco de perder sua alma. Se você tentar entendê-la completamente, você corre o risco de perder o seu juízo, né? Porque realmente é uma doutrina complexa, né? Mas a pergunta do programa, do modo como ela está colocada, pode dar a entender, como o Wagner colocou, que ela é uma doutrina extra-bíblica e que em algum momento ela foi introduzida fora, né, por alguém de fora, ela foi criada. E nem, na verdade, não foi isso que aconteceu. Todas as doutrinas bíblicas ao longo da história, elas são reconhecidas e sistematizadas, né? Então, a doutrina da Trindade, ela faz parte desse pacote de doutrinas aí, que foi identificada, foi reconhecida a partir do texto bíblico, e então ela é sistematizada, ela é organizada de acordo com a revelação, né? Isso acontece com todas as outras doutrinas. Aconteceu com a cristologia, aconteceu com a pneumatologia. Na época da Reforma, nós tivemos uma forte ênfase na eclesiologia, a escatologia, agora um pouco mais recente, os debates dispensacionalistas, aliancistas, enfim. Tudo isso é um processo de organização, reconhecimento e formulação das doutrinas. Então, só um adendo para o pessoal de casa não pensar que realmente isso foi criado por alguém que teve uma ideia genial. Não. É um reconhecimento, processo natural da igreja, né? E logo no século II, essas perguntas começaram a aparecer em relação ao ser de Deus, sobre a Trindade e o próprio Cristo, como funcionava essa relação, por dúvidas muitas vezes honestas por parte dos teólogos. Aí eles viam no Antigo Testamento o Shema, ali o Deus único de Israel, e eles reconheciam a divindade de Jesus. E eles ficavam, às vezes, numa situação, e aí, como é que a gente harmoniza essas duas coisas? Não por acaso que, diante de diversas opiniões, surgem os chamados polemistas, que eram homens de dentro da igreja que se propunham a resolver essas questões, a estabelecer alguns pontos ali e a tentar sanar esses problemas dentro do seio da igreja, né? E, de fato, Tertuliano de Cartago, no século II, ele foi o homem que cunhou, foi o homem que forjou o termo Trindade.
Realmente a palavra trindade não está na Bíblia, assim como muitos outros termos que a gente sabe que resumem doutrinas bíblicas e não estão aqui também. É apenas um termo para facilitar a identificação, né? Então Tertuliano, ele forjou esse termo trindade, mas discordando um pouquinho do Wagner, na verdade ele era um homem muito habilidoso, Tertuliano. Ele era um homem que era reconhecido, inclusive, por forjar algumas palavras, né? Alguns neologismos ali. Trindade foi uma dessas palavras e certamente talvez tenha sido uma das mais famosas, né? Agora, isso depois passou para outras questões dentro da Trindade. Cristologia, pneumatologia, isso nós podemos ver com os pais capadócios, depois nós podemos até ver com Atanásio de Alexandria no século IV. Então é uma questão que começou no século II, mas ela caminhou um pouquinho até ser fechada de maneira mais geral, de maneira mais completa. Muito bom, tá aí, meu amigo, você que está nos acompanhando aí, já prepare seu caderninho de anotação aí, que hoje vai encher esse caderno aí, viu? Vou pegar até uma ficha aqui no próximo intervalo, mais uma aqui, porque vai ter coisa para anotar, nós vamos aprender muito aqui nesse debate. Bom, mas antes da gente encerrar esse bloco, eu queria convidar você que nos assiste, você já conhece como funciona, a participar das nossas enquetes que ficam lá no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Você entra lá, tem acesso a todas as enquetes de todos os programas, você vota na enquete e coloca o seu comentário, tá bom? Coloca lá a sua opinião mais detalhada, o porquê que você escolheu uma ou outra alternativa, tá bom? A gente sempre pega algumas respostas lá e durante o programa, né, de acordo com o tempo que a gente tem, a gente lê aqui também para que você possa participar conosco, tá bom? Nos ajudando a fazer o Vejam Só sempre muito melhor, tá bom? Vamos colocar aí na tela a enquete que está disponível lá no nosso Facebook hoje. A pergunta que a gente quer responder, na verdade quer que você responda, é a seguinte: na sua opinião, a doutrina da Trindade é uma tradição, primeiro, da Bíblia, segundo, da história da igreja? Tá lá. Essas duas opções, tá bom? Você vota, põe lá no comentário, lá identificando direitinho o porquê da sua resposta, tá bom? Para você poder participar e nos ajudar aqui, tá? Não só essa enquete, a enquete dos outros programas, dos outros temas, tá tudo lá disponível também, você participa conosco, tá bom? Lembrando que as nossas enquetes são um oferecimento da Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus, que é o local ideal, perfeito, para você melhorar e se capacitar ainda mais para o serviço na casa do Senhor, tá bom? Lá são, só para você ter uma ideia, atualmente são mais de 600 unidades com o curso básico de teologia, além de outros cursos que a Grade oferece. Tome nota aí do telefone que já aparece na sua tela, ó, 0 prestadora 11, porque é aqui de São Paulo, 3115-0819, 3115-0819, você liga lá amanhã no horário comercial e aí você pega todas as informações das unidades, dos cursos, dos valores, e aí você vai poder realmente escolher aquele curso que mais te agrada para você melhorar e se capacitar mais na condução, no ensino da palavra de Deus também, tá bom? Tome nota aí do telefone e ligue lá amanhã, lá na Grade, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta para entrar aí nas nossas perguntas e respostas desse tema que é bastante polêmico, mas antes do nosso intervalo... Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só e nesse bloco que nós vamos aí começar a esquentar os nossos motores, agora que a gente vai começar com as perguntas, respostas e comentários, tá bom? Nós vamos começar esse bloco com a oportunidade do seminarista Nicolas, ele que vai ter a chance então de iniciar os nossos trabalhos aqui nessa noite com a oportunidade de fazer a primeira pergunta, tá? Então o Nicolas terá 3 minutos para fazer a pergunta, o pastor Wagner 3 minutos para responder e aí a oportunidade volta ao Nicolas com mais 3 minutos para ele comentar a resposta. Depois, o processo será invertido, com o pastor Wagner fazendo a pergunta. Vamos lá, então. Nicolas, 3 minutos para o irmão poder elaborar a primeira pergunta do Vejam Só dessa noite. Ok. Realmente, existem muitas passagens que parecem dar mais do que indícios da realidade da Trindade. O Wagner até comentou que são passagens que realmente carecem de uma análise hermenêutica mais apurada, né? Mas a questão é que não é uma ou outra passagem só, são algumas passagens até que recorrentes, né? Por exemplo,
No nascimento de Cristo, em Lucas 1:35, nós temos lá uma referência ao Filho do Altíssimo, o Cristo, o Espírito Santo agindo no nascimento virginal. Nós temos a grande comissão, Mateus 28:19, indo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, ou 14, dependendo da versão, nós temos a famosa bênção apostólica, onde o apóstolo Paulo coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo nível ali de divindade, né? As três pessoas, indicando que a bênção ela seria dada ali pelos três, mas um único Deus. E talvez o episódio mais famoso, de maior impacto nesse debate, seja o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3, especialmente os versículos 16 e 17, que diz assim: depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. Então aqui nós já temos duas pessoas da Trindade, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E o versículo 17 completa: e uma voz do céu disse: este é meu Filho amado, de quem me agrado. Então, ao longo da história da igreja, surgiram algumas posições a respeito da Trindade. Você tem, por exemplo, os unitaristas que falam que Jesus não é Deus, mas que só há um Deus, o Deus Pai. Jesus seria como se fosse uma criatura, algum ser especial, os unitaristas. Depois você tem os unicistas, né, que eles defendem como, o que ao longo da história da igreja ficou conhecido como modalismo ou sabelianismo, que é o único Deus que se manifesta ao longo da história de maneiras distintas. O problema é que, em especial aos unicistas, esse texto é uma criptonita. O batismo de Jesus é um texto bomba para lidar, porque nós temos no mesmo momento, no mesmo evento cósmico, no mesmo segundo ali, nós temos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo ali no mesmo evento. Então, se trata de um único Deus que se manifesta de maneiras distintas ao longo da história, então era Deus Pai no Antigo, Jesus Cristo no Novo e agora o Espírito Santo na Igreja. Se é dessa maneira, então aqui todos os evangelistas, porque não é só Mateus que registra esse evento, mas todos os evangelistas tiveram uma percepção errada desse momento aqui, porque as três pessoas aparecem no mesmo evento. E existem outras posições, como o triteísmo, né, que é do que nós que acreditamos na Trindade somos acusados, mas aí eu comento mais para frente ao longo do programa. Mas a minha pergunta é: como lidar com esses textos que parecem ser evidências claras dessa realidade de um único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Muito bom, tá? Então a primeira pergunta do Nicolas: esse menino não sabe brincar mesmo, né? Já veio assim bruto, né, pastor? Já vem afiado. Já vem afiado. Vamos lá. 3 minutos para o irmão responder. Eu sei que precisava de mais, mas 3 minutos aí para desenvolver a ideia. Ok. Muito boa a pergunta do Nicolas. E é bom quando nós temos a oportunidade de dissertar dentro da palavra de Deus. Cada texto, como eu disse no começo, cada texto ele traz a sua própria explicação, a sua própria lógica. Esse texto não é diferente. Lamentavelmente, em 3 minutos eu não consigo explicar esse texto, esse especificamente. Mas, só para se ter uma ideia, é preciso levar em consideração o conceito simples da hermenêutica. A quem foi aparecido isso? Não foi, de acordo com os textos, a toda uma multidão, e sim a João. João era a voz que clamava no deserto, era aquele que ia. Então, a ele especificamente apresentou-se essa evidência. Assim como no Monte da Transfiguração, da última vez que eu estive aqui com o Heber, nós ficamos de tratar esse assunto com o Gabriel também. Assim como no Monte da Transfiguração, foi apenas um evento específico para aquelas pessoas que estavam ali. Bom, mas vamos tentar compreender o texto. O texto diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Eu estou usando uma nova versão internacional, então é muito pobre, apesar que é a que eu mais me identifico, mas ela é muito pobre, porque em algumas outras versões você vai ver em forma de. Né? Isso quer dizer que João não viu um passarinho voando na cabeça de Jesus. Ele está falando de suavidade, está falando de graciosidade, está falando de manifestação do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus depois ratifica isso no Evangelho de João, quando ele fala para os discípulos que o Espírito da verdade que estava com eles, ou seja, em Jesus, juntamente com os discípulos, habitaria neles, com essa mesma graciosidade, com essa mesma mansidão, com esse mesmo carinho. Logo depois o texto segue falando: então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado.
Eu discordo um pouquinho do Nicolas quando fala que é uma criptonita. Pelo contrário, eu acho que ela é uma vitamina maravilhosa para quem gosta de estudar a palavra de Deus, né? Porque todo estudo nos leva à compreensão. Quando a voz brama do céu, quando a voz grita dos céus, logo depois nós começamos a encontrar João desaparecendo de cena e que o Senhor começa a crescer. Ou seja, o que foi que aconteceu ali? Foi o testemunho real de que ali estava o Senhor Jesus. Jesus estava ali como filho, não na nossa concepção, não como filho eterno, mas estava como filho. E a manifestação, tanto espiritual, do Espírito Santo, como a manifestação do Pai, declarava e outorgava essa realidade sobre a vida dele. Ok? Muito bom, está aí a resposta do pastor Wagner. A gente sabe que a complexidade do tema demandaria mais tempo, infelizmente a gente não tem como fazer isso aqui. Excelente. Nicolas, 3 minutos para o irmão comentar então a resposta do pastor Wagner. Ok. Na verdade, Wagner, essa suposta visão que João Batista teve, que é mais algo simbólico do que algo palpável, material que aconteceu, ela é um pouco perigosa, porque ela abre um precedente muito grande de eu olhar para o texto bíblico e não saber o que realmente as pessoas viram, o que elas não viram. Sim. Isso é um pouco problemático quando a gente olha para os evangelhos, porque sob 4 óticas diferentes, né, você tem Mateus falando isso, Marcos falando isso, Lucas falando isso e João falando isso, confirmando o mesmo evento, usando a mesma linguagem, como sendo algo factível, algo que aconteceu, algo que foi visto, o próprio João Batista dando testemunho. Não faria sentido ele dar testemunho de uma coisa que ele imaginou, de uma coisa que simbolizava algo. Não parece muito harmonioso aqui. Então, quando nós vemos o Espírito Santo descendo como pomba ali diante do batismo de Jesus, pode apresentar pode ter um significado, talvez alguma mensagem transmitida nisso, como algo gracioso, tudo bem, pelo animal que aparece ali. Mas o ponto é que a pomba realmente desceu. E o texto atribui a isso uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo estava como pomba, né, ali. Então, nós precisamos ter esse cuidado, não podemos abrir esse precedente. E o texto é claro, ali você tem um testemunho do início do ministério público de Jesus. O Pai está aprovando aquilo que o Filho começou a fazer, e o Espírito Santo, ao longo de todo o Evangelho, nós vemos como aquele que capacita o Filho a cumprir a sua missão. Então, aqui nesse momento é crucial esse encontro da Trindade, vamos dizer assim, para falar, olha, realmente agora o ministério de Jesus começa, a sua missão tem início aqui, e ele vem com toda a capacidade para realizar a obra a qual ele veio aqui. E quando nós começamos a entrar nesse debate da Trindade, é preciso lembrar que esse não é apenas um assunto dos livros de teologia. Isso diz respeito à nossa salvação, é algo muito prático. Isso não fica só no campo da academia, isso vem para as nossas vidas também. Se nós mexermos na doutrina da Trindade, se nós falarmos que Jesus não é Deus, ou se nós falarmos que é um Deus que se manifesta de 3 formas, qualquer cartinha que nós tirarmos dessa doutrina, nós incorremos em um sério perigo. Por exemplo, Hebreus, capítulo 9, versículo 14, mostra para a gente um pouco da importância disso. Hebreus 9, 14 diz assim: quanto mais então, aqui o autor de Hebreus está comparando o sangue de bodes, né, de animais com o sangue de Cristo, então ele fala, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, ele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Aqui a ideia de Espírito eterno é que Cristo ele é o único que pode pagar suficientemente a nossa grande dívida, pela natureza do seu sacrifício, por sua própria natureza. Então, quando nós mexemos nisso, falamos ou Jesus não é Deus, ou o Pai não recebeu esse pagamento, porque o Pai, na verdade, é Jesus. Qualquer coisa que nós mexamos aí, nós comprometemos a nossa soteriologia. Muito bom, tá aí então os comentários do seminarista Nicolas. Agora a gente volta a palavra ao pastor Wagner, que vai ter a oportunidade então de elaborar uma pergunta que será respondida pelo Nicolas. Pastor Wagner, 3 minutos para o irmão elaborar essa pergunta, e é claro que se quiser usar o tempo para fazer algum comentário dessa última pergunta, fique à vontade, o irmão tem 3 minutos. Ok. Ô Nicolas, normalmente no movimento trinitário fala-se muito sobre o Deus Filho ou o Filho Eterno de Deus. A minha pergunta é bem curtinha, bem simples. Jesus é verdadeiramente o Filho Eterno de Deus? E conforme afirma algumas correntes trinitárias,
E, se for possível, para que nós possamos ter um pequeno esclarecimento, o que significa a palavra eterno, se ele é o Filho eterno? Essa é a minha pergunta. Muito bom, até a pergunta do pastor Wagner será respondida agora pelo Nicolas. Nicolas, 3 minutos para o irmão elaborar então sua resposta. Sim, nós que cremos na Trindade, nós defendemos que há o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? E quando nós falamos da deidade ou da divindade do Filho, nós estamos falando que ele é Deus, que Jesus Cristo é Deus, mas que na relação com a Trindade existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tendo ali uma função específica, né? Por exemplo, quando nós vemos Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, nós vemos assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as invisíveis, visíveis, tronos, soberanias, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, o Filho, ele existe antes da criação de tudo, e é por meio dele que as coisas são criadas. O testemunho de João, capítulo 1, versículo 1, fala isso também. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, quando nós falamos a respeito da filiação de Cristo, nós estamos falando que na relação da Trindade, o Pai, ele tem uma função, o Filho, ele tem uma função, o Espírito Santo tem outra função. Isso não é em nada o que ficou conhecido ao longo da história da igreja como subordinacionismo, não é. Ontologicamente falando, ou seja, em essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles são iguais, mas funcionalmente eles são distintos. Nada mais normal do que o testemunho bíblico, né? Ou seja, o Pai, de acordo com Efésios 1, o Pai, ele elege. O Filho executa o plano e o Espírito Santo aplica as bênçãos da salvação ao crente. Mas os três participam da mesma essência divina, né? Essa é, aliás, uma discussão que no século IV foi extensa, uns termos, se era ousia, hipóstases, enfim, a essência, a personalidade e assim por diante. Quando nós falamos que o Filho ele é eterno, né? Ou, na linguagem dos concílios, eternamente gerado, nós estamos falando que o Filho sempre foi Filho. Não houve um momento em que o Pai criou o Filho, ou que não houve um momento em que alguma divindade assumiu a posição de Filho. Não. Na eternidade, sempre houve o Pai, sempre houve o Filho, e sempre houve essa relação funcional aí, sempre. Então, é isso que nós falamos com esse eternamente, eternamente gerado, a realidade do Filho ser eterno, né? Isso é importante porque algumas pessoas elas propagam a mentira de que Jesus Cristo era uma criatura comum e que ela foi elevada a uma posição de filho. Isso é completamente herético, isso não tem em nada a ver com a verdade bíblica, porque o Filho sempre desfrutou de divindade e na relação intratrinitariana, nas relações de hierarquia funcional ali, o Filho desfruta de uma posição, o Pai desfruta de outra, o Espírito de outra, mas os três na mesma posição ontológica. Muito bom, está aí a resposta então do Nicolas, que agora será devidamente comentada pelo pastor Wagner. 3 minutos, pastor, fique à vontade. Obrigado. Bom, conforme nós pudemos entender, ou pelo menos eu consegui entender, foi que o Nicolas afirmou que Jesus é o Filho eterno de Deus. Logo, eu pedi para ele a definição da palavra eterno. Eterno é aquilo que não tem princípio, não tem fim. Logo, se ele é Filho eterno, então ele não alcançou a maturidade em nenhum determinado momento, então seria um bebê que ainda continua sendo gerado. A palavra eterno, ela indica que ela não tem princípio e que ela não tem fim, ok? Jesus não é o Filho eterno. Jesus, como homem, não é o Filho eterno. Houve a necessidade da manifestação do Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e eu gostei da definição do Nicolas ao afirmar categoricamente, veementemente, várias vezes, a divindade do Senhor Jesus. Houve a necessidade dessa materialização, porque já não havia quem pudesse pagar o preço da redenção. Mais uma vez, por mais que nós estejamos discutindo um ponto trinitário ou triteísta, unicitário ou unicista, mais uma vez nós caímos sempre na mesma relação da soteriologia, ou seja, da salvação, que é o que mais importa. Logo, Jesus não é o Filho eterno de Deus. A divindade do Senhor Jesus se manifesta nele,
se manifesta nele e ele sim se torna o Filho para morrer como ser humano, mas eternamente não, porque eterno é algo que não teve princípio, é algo que não tem fim. Então, ainda neste momento, Jesus estaria, conforme algumas pessoas leem no livro de Atos, Jesus estaria do lado direito do Deus Pai, coisa que a Bíblia nem fala sobre isso. Então, ele não é o Filho eterno. É importante nós compreendermos também, quando se fala da unicidade, Jesus Cristo, ele é Deus acima de todas as coisas. Jesus, ele não é uma parte divina. Ele não é o homousios, como o nosso querido Nicolas tratou, ou a ousias, ou não é uma hipostasis apenas. Ele é Deus soberano, antes de todas as coisas. A palavra primogênito fala que é o primeiro do gênero. Logo, se ele é o primeiro do gênero, o pai seria o quê? O zero do gênero? Porque se é primogênito, primeiro do gênero. Logo depois, nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 3, 16, nas versões mais melhor elaboradas, me perdoem, nas melhores versões, nós vamos encontrar o termo escrito unigênito, que é único do gênero. Amém? Muito bom, tá? Então, os comentários do pastor Wagner em cima da resposta que foi dada pelo Nicolas. Agora a gente volta à fórmula, né, do início. O seminarista Nicolas vai ter a oportunidade de fazer mais uma pergunta, que, aliás, nesse bloco serão 2 perguntas de cada um dos nossos convidados, ok? Nicolas, 3 minutos, então, para o irmão formular sua pergunta e, obviamente, se quiser usar o tempo para fazer um comentário, fica à vontade. Okay. Só um adendo breve, o senhor comentou que não tem um texto bíblico que fale de Jesus sentando à direita de Deus. Mas tem Hebreus 1:3 que fala que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Né? Então, se ele está à direita da majestade, tem que ter alguém no trono. Esse alguém não pode ser ele mesmo. Né? Mas, enfim, só um adendo aí a essa colocação. E o fato dele ser primogênito ou unigênito não é, na verdade, que ele é único do gênero, é que ele é o primeiro gerado. Ele é o primogênito. Você pode ter um filho primogênito. Depois você pode ter mais um filho. Você continua tendo um filho primogênito, ainda que você tenha 2 filhos. Sim. Continuam sendo filhos da mesma essência ali, a mesma substância, mas um é primogênito, o outro não. Então, o que o texto bíblico quer falar é que a ideia da geração. Essa ideia que nós falamos da eterna geração, enfim, como nós já havíamos comentado antes. Então, essa de único do gênero, ela é uma pegadinha da palavra que às vezes pode confundir um pouco, mas a ideia é de geração, de existência. Né? Ele é o unigênito, o primogênito, o filho único ali. Okay? Mas a minha pergunta vai para outros textos em que Jesus ora, e ele ora ao Pai. Então, ou Jesus realmente orava para alguém, ou Jesus sofria de algum tipo de esquizofrenia. Porque, por exemplo, em João 17, ele faz várias referências ao Pai. Ele fala Pai, Pai, assim como me deste Pai, ele fala várias vezes ao Pai. No Getsemane, Mateus 26, 39, ele ora, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Ou seja, o pai, além de ser uma pessoa distinta do filho, porque o filho está orando para o pai também é uma pessoa completa porque o pai tem vontade. Aí coisas não têm vontade, essa poltrona não tem vontade, só pessoas têm vontade. Então, o filho Jesus reconhece que existe alguém separado dele e que tem uma vontade, uma pessoa. Né? E na própria cruz, em Lucas 23, 46, as últimas palavras de Jesus são, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, nós temos aqui, diante dessas passagens e de algumas outras, um dilema. Ou Jesus realmente orava e alguém o escutava, o pai ali o escutava, ou Jesus estava fazendo algum tipo de teatro, alguma coisa didática ali, a gente não sabe, né? Ou ele era esquizofrênico, realmente acreditando naquilo que ele estava falando. Então, esses textos, esses também são criptonita, também são problemáticos para a visão unicista, porque Jesus reconhece que há uma outra pessoa a qual ele se dirige. Então, como que o Senhor olha para esses textos que mostram essas distinções, que mostram essa distinção entre as pessoas da Trindade? Muito bom, está aí a pergunta do Nicolas, que agora será respondida pelo pastor Wagner. Pastor, 3 minutos para o irmão responder. Ok, eu gostaria de, antes de responder, só dar um esclarecimento sobre o termo direita,
Querido, se você tem aí na sua casa uma Bíblia um pouquinho mais antiga, você vai ver que esse texto não está escrito direita, está escrito destra. Se você tiver uma Bíblia um pouquinho mais velha, você vai ver que destra está com X, que é dextra, que vem a ser poder. Não tem lado direito. Deus é espírito. Espírito não tem lado direito nem lado esquerdo. É impossível o espírito ter lado. Quanto à segunda parte que ele falou, que é uma pegadinha, a questão do unigênito, não, no grego é monogenes. Mono, uno, e genes, gênero. Então, único do gênero. Não existe pegadinha. Existe transliteralismo daquilo que é grego para o português. Somente isso. Quanto à oração que o Nicolas tratou, é fantástico essa ideia. Porque é a segunda vez, Nicolas, que eu escuto uma pessoa estudiosa da palavra querer apontar a Jesus, segundo a nossa opinião, como o único e verdadeiro Deus, como um ser esquizofrênico. O pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro, fez a mesma afirmação. Ora, isso mostra tanto a pobreza da ideia, porque a esquizofrenia vem de um problema de psique, de mente. Mas o corpo humano, nós, os seres humanos, nós somos tripartidos, corpo, alma e espírito. Ainda que Jesus fosse esquizofrênico na sua psique, o seu corpo e o seu espírito também o seriam? É óbvio que não. Jesus não era esquizofrênico. Jesus estava fazendo teatro? Também não. Jesus não estava ali criando uma dramaturgia para que as pessoas pudessem aprender, como eu já ouvi muitos movimentos unicistas, eu acredito que talvez vocês também tenham ouvido, muitos unicistas falam assim, não, Jesus estava dando exemplo, então supostamente estava fazendo teatro. Não, ele estava orando. Agora, temos que levar em consideração que Jesus, ele era 100% homem, 100% homem e 100% Deus. No próprio caso da cruz, quando ele fala, Pai, eu te entrego o meu espírito, ele fala para o ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele ladrão só alcançou a salvação porque reconheceu a Jesus como sendo Deus. Porque o outro ladrão que o acusava fala assim, se você é o Cristo, sai daqui e tira a gente também. E o outro fala, você não teme a Deus, estando na mesma condição que ele? Jesus orou para quem? Pois é. A humanidade de Cristo orava para o ser divino, isso é natural. Foi necessário o Espírito sair dele, senão ainda hoje nós teríamos um espetáculo lá no Calvário. Ainda hoje nós teríamos ali um espetáculo no Calvário, porque Deus não morre. Nenhum judeu ou nenhuma religião monoteísta vai aceitar Deus morrendo. Então foi necessário o Espírito sair. Agora, a parte humana clamava, e ele era 100% homem, 100% Deus. É uma pena que acabou aqui, mas só para, desculpa eu atropelar só um minutinho, quando nós falamos sobre isso, se nós tivéssemos um programa de DNA, como nós temos hoje, entre outros muitos programas, em Jesus não se encontraria um DNA masculino, encontraria apenas um DNA feminino, porque quem é o pai de Jesus, humanamente falando, se ele é Deus? Não houve o coito, não houve a relação sexual entre Jesus entre o pai de Jesus e a Maria. Muito bom, tá aí a resposta do pastor Wagner. Nicolas, 3 minutos para o irmão comentar, então, a resposta. Olha, o Wagner me perdoe, mas acho que se fizesse um DNA em Jesus, eu tenho certeza que encontraria lá, sim, um sangue de homem? Sangue de homem, porque o texto fala que ele era um homem. Sim. Tá? Então, ele tem que ser homem. Não tem outro jeito. Desculpa, talvez eu não me expressei bem. O que eu quis dizer é que não tinha uma paternidade. Talvez foi isso. Ter o DNA do José. Do José, ok. Isso, foi isso que eu não me expressei bem. Mas, pelo que eu entendi da resposta do Wagner, na verdade, isso constitui um outro problema, que nós entramos na cristologia. Como que a união hipostática, né, as duas naturezas de Cristo, a natureza humana, a natureza divina, como que elas se harmonizam ali. E eu creio que não. Eu creio que essa não seja uma resposta satisfatória, Wagner, porque Jesus, ele verbaliza, ele ora, tanto que todo mundo vê. Sim. Então, se ele está num dilema interno ali com ele, a natureza humana, a natureza divina ali, isso ao longo da igreja já foi até problematizado, foi combatido, expulso como heresia também, porque é uma única pessoa, né? São duas naturezas, mas uma única pessoa. Então, nessa explicação, caberia um caso até de esquizofrenia mesmo, né? Duas coisas se falando entre si. Não, Jesus estava orando de fato ao Pai, ele reconhece isso. E existem outros textos onde Jesus faz uma distinção clara dele para com o Pai, né? Por exemplo, João 14:6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem
ao Pai, senão por mim. Ou seja, você tem aqui essa distinção de novo, né? Em Mateus 24:36, um texto polêmico, mas que mostra essa distinção, inclusive uma distinção funcional daquilo que nós falamos há um pouco tempo atrás. Mateus 24:36 diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então você tem de novo pessoas ali distintas, com funções distintas, o Filho sabendo o Pai sabendo, você tem ali essa distinção acontecendo, né? E você tem outros textos, né, que mostram aí essa distinção. Por exemplo, João 14, versos 16 e 17, Jesus fala: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês, para sempre, o Espírito da verdade, e assim por diante. Então, Jesus, ele sempre enfatiza essa distinção de pessoas. Ainda que cabe ressaltar, reforçar aqui, que Jesus, ao mesmo passo que reconhece essa distinção de personalidade, ele também reconhece a unidade de essência. Então, você tem Jesus falando, eu e o Pai somos um. Você tem Jesus falando, antes que Abraão existisse, eu sou. Todo mundo que ouviu entendeu que Jesus estava falando que ele mesmo era Deus. Então, a doutrina da Trindade, ela é desenvolvida, ela é reconhecida, ela é sistematizada a partir desse binômio das palavras do próprio Jesus. Jesus fala que, como pessoa, ele é distinto do Pai, mas ele fala que, como essência, ele é um com o Pai. Então, nós temos essas duas realidades aqui acontecendo. Agora, o Wagner comentou que é inconcebível a ideia de Deus morrer. Realmente, para o judeu, isso era inconcebível mesmo, né? É por isso que Paulo fala que isso era loucura para os gentios e uma grande insensatez para os judeus. Como que pode o Messias vir aqui e morrer? Mas era essa a loucura da pregação. E é isso que nós pregamos até hoje, que Deus, para nos salvar, ele morreu. Atos 20 e 28 fala isso, que Deus deu o seu sangue, comprou a igreja com o seu sangue. Muito bom. Daí, então, o comentário do Nicolas, né? Agora a gente vai voltar a palavra ao pastor Wagner, que vai elaborar mais uma pergunta, e com essa pergunta nós vamos encerrar esse segundo bloco, tá bom? Mas ainda vai ter mais perguntas e respostas no próximo bloco, tá bom? Pastor Wagner, 3 minutos então para o irmão elaborar a pergunta, e pode usar o tempo, obviamente, se quiser fazer algum comentário. Obrigado. Tá, eu só queria esclarecer que Atos 20 e 28 não está falando que Deus resgatou, está falando que o Espírito Santo comprou a igreja com o próprio sangue. Cuidem, pois, de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o próprio sangue. Então, está falando lá que foi o Espírito Santo. Quem é ele aí? O texto está dizendo que a igreja de Deus, vírgula, que ele comprou com o próprio sangue. A igreja de quem? Cuidem, pois, de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. A igreja de Deus. Isso. De quem que é a igreja? A igreja de Deus somos nós. Se Deus é o proprietário, então ele que comprou. Claro, então, mas o que é que você falou que foi o Deus Pai, supostamente, que foi o Deus. Eu estou falando que quem comprou Deus. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O texto fala Deus, o Espírito Santo é Deus. Isso. Jesus é Deus, Deus Pai é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E é o mesmo. Não são tripartidos, não são 3 deuses distintos, são o mesmo Deus. Deus Pai é o mesmo Jesus, Deus Filho é o mesmo Jesus, Deus Espírito Santo é o mesmo Jesus. Não são pessoas diferentes. Quem comprou a igreja com o próprio sangue foi o Espírito Santo no Calvário. Ok? A minha pergunta, Nicolas, é com a questão bem conhecida de Mateus 28:19, um texto fantástico que fala sobre ensinar, doutrinar, ir por todo mundo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece ser uma marca extremamente trinitária, né? Então, não, ali está falando, é para batizar dessa forma. Ok. A minha pergunta primeiro, qual é esse nome que está no singular aí do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, e o texto indica que precisa batizar num nome, no singular. E a segunda como nós podemos olhar para as câmeras hoje? Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, mas são 208 milhões de brasileiros que nós temos, e sem ter um único exemplar de pessoa batizada da forma trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia, olhar com a cara limpa e falar assim, você precisa se batizar desse jeito, porque Jesus mandou em Mateus 28:19. Não tem ninguém batizado assim, mas você precisa se batizar desse jeito. Como nós podemos explicar isso? Então, acho que eu acabei fazendo 2 perguntas em vez de uma, me perdoe. Mas a primeira pergunta qual é esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque não está ordenando batizar em título. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos. E a segunda questão seria, como é que nós podemos orientar o povo a se batizar dessa forma triteísta?
Muito bom, tá aí a pergunta do pastor Wagner, e 208 só aqui no Brasil, mas o programa vai para a Europa também. Glória a Deus. Assistindo aí, então, nós vamos aumentar esse número aí. Nicolas, eu falei que você não sabia brincar, mas o pastor Wagner entrou no clima aí também, agora já se soltou já. Umas perguntas difíceis aí que fica agora, bom. Tá vendo? Nicolas, Mas ele é bom, ele sabe. Ele sabe. Ele vai responder. 3 minutos, Nicolas, para responder. Só 3, hein? Só 3, ok. Só 3. Wagner, assim, eu acho que quando você se atém à palavra nome, estar no singular, né? Qual é esse nome? Eu acho que a cultura bíblica, especialmente a cultura do Oriente, ela não está preocupada em atribuir necessariamente um nome misterioso. Aliás, tem pessoas hoje que falam que o nome é Yeshua, e faz uma grande balela, uma grande invenção. O texto bíblico não se propõe a isso. Quando o texto de Mateus 28 fala para batizar no nome, na cultura oriental antiga, na cultura bíblica, nome representa a própria pessoa. É por isso que nós vemos, por exemplo, Atos falando que não há salvação em nenhum outro nome. É por isso que no Antigo Testamento Deus muda o nome das pessoas. É por isso que lá em Gênesis Adão dá nome, porque é um signo de autoridade, né? Alguém que nomeia, né? Então o nome ele está atrelado à própria pessoa, quem é a pessoa. Por isso que Abraão muda de nome, porque agora ele seria outra pessoa. E quando o texto fala para batizar no nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ideia ali é de uma identificação com o Evangelho, uma identificação com o próprio Deus. Sim. Então, batizar no nome é como se identificar com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E toda a mensagem que é carregada nisso. Então, não existe um nome. A questão não é saber qual é o nome. Se o nome é Jesus, ou se o nome é Pai, ou se o nome é Espírito Santo, não é tentar ver no RG o que está escrito lá. Mas a ideia ali é uma ideia de identificação, é uma ideia de personalidade ali, é uma ideia de completude, né? É uma identificação clara. Então, essa seria a resposta à primeira parte da pergunta. A segunda parte, como orientar, eu acho que não tem muito mistério. Se Jesus falou que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é isso que o ministro do Evangelho tem que fazer. É batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem igrejas que não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez seja o caso da sua, Wagner, não sei. Mas que batiza só em nome de Cristo. O que eu creio que não é harmonioso com o que Jesus fala. Principalmente porque Jesus não está preocupado ali também em falar tem que ter, é uma formulazinha mágica. Não é isso. É uma identificação. Então, eu creio que se Jesus fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos continuar com isso. É uma tradição bíblica, digamos assim, é uma ordenança bíblica. Agora, o Wagner comentou um ponto, e eu quero só ressaltar para o pessoal de casa, que o Espírito Santo é Jesus, que o Pai é Jesus, e pelo que eu imagino, na sequência, o Wagner vai colocar que Deus se manifestou de maneiras distintas. E muitas vezes o pessoal de casa acaba usando uma ilustração para a Trindade, que é uma ilustração herética, que é uma ilustração modalista, quer falar que a Trindade é como a água. Porque a água tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso. A Trindade é assim. Não explique a Trindade desse jeito para os aluninhos da sua classe dominical. Não faça isso, porque isso é heresia, isso é sabelianismo, né? Porque a água não pode ser os 3 ao mesmo tempo. É verdade. E nós sabemos que as 3 pessoas são Deus ao mesmo tempo. Nicolas, não vai criar polêmica, Nicolas. Tem pastor famoso que já fez isso. Por favor, nós vamos sair do ar, Nicolas. Não faz assim com a gente, Wagner. 3 minutos pro irmão responder. Muito bem. Então, eu concordo com ele e eu concordo em número, gênero e grau. Tentar explicar a Trindade na fórmula da água é o maior sinônimo de incompetência, seja por qualquer linha religiosa, assim como o ovo também, não sei se você já viu do ovo também, que quebra a casca, a clara e a gema, enfim, esse é o símbolo maior de incompetência, quando a pessoa... É melhor falar que não sabe. É mais bonito, porque nós precisamos saber que tudo que nós sabemos é que nós não sabemos de nada. Né? Eu divirjo dele da questão do nome, porque ali não é no nome, mas é em nome, e está exigindo uma fórmula. Quando eu perguntei como conciliar isso, é porque em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar alguém batizado na tríade Pai, Filho e Espírito Santo. Quer seja na autoridade, como muitos atribuem, ao falar que ali estava falando que não era bem o nome, realmente era somente na autoridade do Pai, na autoridade do Filho, ou seja, na crença, na fé daquilo que você tem. Não, o texto está dizendo, vão por todo mundo, façam discípulos, né, doutrina, ensina e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora,
Chega um determinado momento, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8, que Felipe fica tão irritado com o negócio de pai, que Jesus fica tanto pai, que Felipe fala assim, tá, mostra-nos o pai, o que nos basta, já deu, mostra-nos o pai. E ele fala, há tanto tempo estou convosco que não tens me conhecido. Então, logo quando se fala em Mateus 28, 19, ordena o batismo, e o Nicolas, ele fez um ressalto fantástico aqui, ora, se Jesus ordenou, tem que cumprir. Então, nós estamos diante de um dilema eclesiológico agora, porque os próprios discípulos de Jesus, no dia de Atos dos Apóstolos, quando foram cheios do Espírito Santo, desobedeceram a ordem direta do Senhor Jesus de Mateus 28, 19. Então, logo nós acreditaríamos em quem? Em Jesus ou em Pedro? Aí a resposta talvez seja, não, eu acredito em Jesus. Ok, perfeito. Mas Pedro, ele estava cheio do quê? Do Espírito Santo, ele não estava bêbado. Então, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito que ressalta a verdade. Pedro estaria mentindo? Não. Quando ele ordena em Atos capítulo 2, versículo 38, ide por todo mundo, Mateus 28, 19, depois ele fala, em Atos 2, 38, arrependam-se cada um de vocês, ou seja, em particular, os 208 milhões de brasileiros, mais os da Europa. E dos Estados Unidos, que acabaram de falar para você, graças a Deus que você tem um ponto. Amém? Todas essas pessoas, arrependei-vos cada um de vocês e sejam batizados em nome, de novo autoridade, conforme nosso irmão nos relatou, de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, esse texto, ele deixa essa objetividade, não é uma subjetividade, é objetivo quando ele manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Muito bom, tem então os comentários do pastor Wagner e com esses comentários nós encerramos esse segundo bloco, tá bom? Mas na sequência ainda tem mais Vejam Só para você debatendo essa questão da Trindade. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Infelizmente, esse é nosso último bloco e é um bloco bem curtinho, então nós vamos aproveitar bem o nosso tempo, já passando a palavra ao seminarista Nicolas, que vai iniciar os trabalhos desse bloco fazendo a primeira pergunta. Nicolas, aquela pergunta bem objetiva para dar tempo de responder e comentar, por favor. Legal. Wagner gosta de palavrinhas do grego e tal, né? Eu também gosto. Aí eu trouxe uma aqui pra gente. João 14, 16 a 17 diz assim, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Certo. Como o senhor interpreta esse texto aqui? Muito bom, vamos lá, pastor Wagner, já pelo que eu senti, já esperava essa pergunta, né? 3 minutos para a sua resposta. Bom, preciso levar em consideração todo um contexto. Todo texto fora de contexto é pretexto. Isso é a mínima de um conceito hermenêutico. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que nesse mesmo texto, o Senhor Jesus, ele se apresenta como Pai, nesse mesmo texto, ele se apresenta como Filho e logo ele se apresenta como o Espírito Santo. Nesse mesmo texto. Então, é necessário observar todo o contexto. Não existe nenhuma criptonita, né? Ou não existe nenhuma bomba aí textual. O texto é muito claro. O Senhor, ele começa dizendo... qual foi o versículo que você me pediu, filho? 16, não é isso? É o 14, 16 e 17. Então, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro. Então, quer dizer, o Filho supostamente pede para o Pai e o Pai manda outro conselheiro. Supostamente, porque não é isso que aconteceu. Não, o que está escrito. Tá. O que está escrito. Se você observar só esse versículo, se você pegasse só esse versículo aqui e apagasse o contexto anterior imediato, contexto anterior, contexto posterior imediato, contexto posterior, então nós teríamos uma criptonita. Mas o texto, ele segue dizendo, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem conhece, mas vocês o conhecem, falando do Senhor. Vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, que era Jesus falando, que estava com eles, mas estará como? Em vocês. E logo ele afirma a paternidade. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, eu acredito que não preciso falar muito mais que isso, até mesmo por causa para a gente poder ganhar o tempo. O texto, por si só, ele explica que o Senhor Jesus, ele se manifesta, ele se explica nesse texto como sendo Pai, como sendo Filho e como sendo Espírito Santo. Filho não deixa ninguém órfão, Espírito não deixa ninguém órfão, quem deixa órfão é o Pai. E o Senhor Jesus fala, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vocês. O Espírito da Verdade,
que o mundo não pode receber porque não vê e não conhece, aí o Senhor Jesus fala para eles que ainda não havia sido soprado o Espírito Santo. Note que no mesmo Evangelho de João, o Senhor Jesus entra depois da ressurreição, entra as portas fechadas e sopra sobre eles o Espírito e fala, recebam o Espírito Santo. Ele não pega um ar do bolso e joga sobre eles, ele dá daquilo que é natural dele. E ele fala, o Espírito da verdade que o mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem o conhece. Mas daí ele faz uma ressalva para os ouvintes. Mas vocês conhecem porque vive com vocês, que era o Senhor Jesus, e estará em vocês. Muito bom, tá? Então a resposta do pastor Wagner. Agora a palavra volta ao seminarista Nicolas, que vai devidamente comentar essa resposta. 3 minutos, Nicolas. Ok, Wagner, assim, realmente a gente tem que olhar o contexto. Mas a linguagem que João usa é uma linguagem até que ele repete diversas vezes nas suas epístolas, também sobre permanecer, né? É uma linguagem importante para a gente entender o que é essa unidade que Jesus fala, que ele é um com o Pai, o que, como diz aqui em João 14, no versículo 10, fala, tu não crês que estou no Pai e Ele está em mim? As palavras que vos digo não as digo por mim, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Né? Você vê essa unidade ali, né? Mas a ideia dessa unidade em nada contradiz a verdade que são duas pessoas distintas que desfrutam de uma mesma essência. E isso é reforçado, por isso que eu mencionei da palavrinha, no versículo 16, onde Jesus fala que ele vai rogar ao Pai, uma outra pessoa, para que o Pai envie outro Consolador. E aí as versões variam. O Consolador, Encorajador, né? Algumas tratam de advogado. Né? A ideia do outro aqui é uma palavrinha grega curiosa, que é claro que nós não fazemos teologia exclusivamente em cima de uma palavra. Mas é ilustrativo a palavra que Jesus usa aqui, é ilustrativa, né? Ele fala de outro. A palavra que aparece aqui, outro, no grego você tem vários outros, né? A palavra que aparece aqui para outros é a palavra allos, que se refere a outro, ou seja, alguém distinto, sim, porém da mesma espécie, né? Ou do mesmo tipo, digamos assim, né? Então o que Jesus está falando é que ele vai enviar outra pessoa, alguém distinto dele como pessoa, um outro consolador, porém esse outro partilha da mesma essência dele. Ou seja, também é Deus. Então, e aqui uma clara referência ao Espírito Santo. Então, essa palavrinha, de novo, nós não fazemos teologia exclusivamente em cima de palavras, mas ela corrobora diante dessa unidade aqui que João está reforçando, do Pai permanecer no Filho, do Filho permanecer no Pai. Em 1 João fala dos crentes permanecendo no Pai e no Filho, né? Essa unidade que abarca, que pode abarcar a pluralidade, né? Essa unidade essencial, mas uma pluralidade de pessoas, né, cabe perfeitamente aqui no texto e é reforçado por esse termo que Jesus usa aqui de outro Consolador. Né? Então, é algo que ainda iria acontecer, é algo que Jesus de fato sopra aqui, demonstrando sua autoridade, como que confirmando que agora ele tem poder para fazer isso, ele concede isso aos seus discípulos, mas é outro. Distinto em personalidade, mas igual em essência. Então é importante nós definirmos o que é a Trindade aqui, porque muitas pessoas pensam que a Trindade é uma realidade triteísta, são 3 deuses. Não são 3 deuses. Aliás, quem crê na Trindade é sempre acusado disso por judeus e por muçulmanos, né? Que nós somos triteístas. Não. A definição de Trindade é um único Deus, em essência, que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o texto de João 14, as palavras que Jesus usa, o modo como João coloca aqui, deixa evidente para nós essa distinção. Muito bom, tá? Então, o comentário do seminarista Nicolas. A palavra agora está com o pastor Wagner, que terá aquela pergunta bem rapidinho para fazer. Eu vou fazer bem rápido, eu só quero falar só uma coisinha. Gabriel Porto, um pastor trinitário, eu estive aqui da outra vez, e ele me deu o livro dele que fala sobre Entenda a Trindade. É fantástico esse livro, eu acho que todo mundo deve ler, porque ninguém consegue entender nada do que ele escreveu. Né? E é maravilhoso, uma ideia fantástica. É um título presunçoso esse, né? Não, demais. Entenda a Trindade é presunçoso. Entenda a Trindade é fantástico. Vamos para a pergunta. E eu só queria falar, por exemplo, ele deixou uma situação, mas o Porto também, ele é batista, e ele fala sobre uma hierarquia. O Pai estando num degrau, o Filho no segundo e o Espírito Santo no terceiro degrau. Miguel de Cervantes, ou Miguel de Servet, ele foi, por João Calvino, ele foi condenado à morte, ele foi queimado em Genebra no século XV, justamente por causa da polêmica entre Trindade e unicidade. O que aconteceu com João Calvino? Faltou argumento da Trindade
ou o Miguel de Cervantes tirou ele do sério mesmo? O que aconteceu? Foi a pergunta? Muito bom. Então vamos voltar então a palavra ao Nicolas agora, que terá 3 minutos para responder. É incrível que Calvino sempre cai na conversa, né? Não tem jeito. Não, o que aconteceu ali naquele episódio de Calvino e Miguel de Cerveto e tal, ali é uma outra questão, realmente a polêmica ali envolvia isso, mas não foi porque Calvino não quis silenciar porque ele não tinha argumentos. Fazia parte da política ali daquela região, era uma doutrina herética que Miguel ele propagava, o senhor mencionou aí, uma espécie de subordinacionismo, né? E a doutrina subordinacionista, ela foi também aniquilada como herética do seio da igreja, porque, como eu fiz a distinção há pouco tempo atrás, a doutrina subordinacionista, a visão subordinacionista, diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão em hierarquias, numa posição hierárquica essencialmente. E isso é a heresia pura, né? Porque diz que o Pai é maior que o Filho, que por sua vez é maior que o Espírito. Então é um deusão, um Deus e um deusinho. Não tem nada a ver. Subordinacionismo é uma heresia, isso não se sustenta biblicamente por várias razões. Primeiro, porque a onipotência, onisciência e onipresença ela é afirmada para as 3 pessoas da Trindade. Então você tem essa igualdade aí. Você tem, além dos atributos, os próprios nomes que são dados às pessoas da Trindade demonstram que elas estão em igualdade ontológica, mas não há problema nenhum. Não é heresia nós dizermos que funcionalmente, como o próprio nome sugere, Pai, Filho, há uma hierarquia sugerida aqui, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que funcionalmente eles desempenham funções distintas e há uma função hierárquica, há uma hierarquia funcional aqui. Mas os 3 continuam sendo completamente Deus, os 3 continuam sendo completamente pessoais, completamente completos, vamos dizer assim, né? Não há qualquer falta em um ou algo a mais em outro, não há. Então, a doutrina subordinacionista ela foi extinta do seio da igreja por conta disso, porque ela ensinava que Deus Pai era mais Deus que o Deus Filho e mais que o Espírito Santo. A doutrina da Trindade Bíblica não afirma isso, pelo contrário, afirma que há uma única essência divina, o que faz com que as 3 pessoas sejam iguais, né? Mas existem 3 pessoas distintas, né? E nessa relação de 3 pessoas é onde você tem funções distintas, como Efésios 1:3 diz, não só Efésios 1:3, na sequência de Efésios 1:3, né? O pessoal de casa leia, nós não teremos tempo de ler aqui agora, mas nós vemos ali claramente o apóstolo Paulo discorrendo a respeito das funções de cada pessoa da Trindade na obra da salvação. O Pai elege, o Filho é quem derrama o sangue e o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, é a certeza, é quem aplica os benefícios da salvação ao crente. Então, nessa hierarquia funcional, eles continuam completos, mas funcionalmente eles têm papéis distintos, o que em nada é um problema para a doutrina da Trindade. Muito bom, tá aí a resposta do seminarista Nicolas, e agora a gente vai para aquele que, infelizmente, será o último comentário dessa edição do Vejam Só. A palavra está com o pastor Wagner. 3 minutos, pastor, para comentar a resposta. Obrigado. Bom, só quero divergir um pouquinho sobre o subordinacionismo, que palavra complicada, é um trava-língua, né? Ele foi elaborado por Justino Mártir, e ele não tem nenhuma conotação com Miguel de Cervantes, que foi no século XV. Justino Mártir estava no ano 165, quer dizer, no finalzinho do 1º século da igreja. Então, eu concordo plenamente, o subordinacionismo era a intenção de demonstrar que Deus Pai é grandão e Deus Filho é menor e o Deus Espírito Santo é outro mais catatauzinho ainda, em alguns casos, alguns trinitários não preparados, que graças a Deus não é o caso do nosso irmão, e eu quero parabenizar ele pelo preparo dele, mas alguns trinitários chegam a afirmar que quase que ele faz uma função de secretariado, né? Ele que dá o café, ele que dá água pro pai e pro filho discutir os assuntos relevantes, o que não é o caso. Então, o subordinacionismo não foi por isso. João Calvino ordena que Miguel de Cervantes seja morto, queimado em Genebra em 1500 e algumas coisinhas mais, 1517, se eu não estou enganado, ou 23, ordena porque simplesmente Miguel de Cervantes ele faz um desenho que você pode encontrar na internet, que é um Deus com 3 caras, e ele fala que esse era o Deus de João Calvino. Ele fala, isso é o que João Calvino ensina. E logo, quando ele recebe a sentença de morte, João Calvino fala, se ele colocar os pés em Genebra, nós matamos ele. Isso são palavras de João Calvino. Está na história. Calvino alertou Miguel para não ir para lá. Miguel foi teimoso. E ele foi, só que ele foi descoberto, né?
Na verdade, ele mudou de nome para Villanueva, e ele foi descoberto lá, e aí ele foi preso e foi queimado. Quer dizer, então, conforme o nosso irmão Nicolas falou, a culpa realmente não é de João Calvino mandar matar esse evangelho, a culpa foi de Miguel de Cervantes ter ido lá. Né? Vocês percebem exatamente aonde vai. E por que foi? Porque ele escreveu sobre Veritas Trinitas, ou seja, a verdade sobre a Trindade, supostamente, né? Supostamente, e refutando veementemente a Trindade. Não era sobre subordinacionismo, não tem nada a ver com subordinacionismo, o que Miguel de Cervantes ou de Servet... que na verdade, na pergunta do senhor colocou, parecia que ele tinha falado isso, né? Mas eu acho que o pensamento de Miguel era até mais complexo. Né? Eu fiz bem simples. Quem foi Miguel de Cervet? Por que João Calvino o condenou à morte? Foi por falta de argumento sobre a Trindade? Foi essa a minha pergunta, foi bem simples. Né? Eu não levei em nenhum momento a falar sobre subordinacionismo. Ok? Muito bom. Então tá aí o comentário do pastor Wagner. Quero agradecer aos irmãos que gentilmente atenderam o nosso convite. Você pode conversar com eles lá através do nosso Facebook. Tem o contato deles lá, tá bom? Tanto do seminarista Nicolas como o pastor Wagner. Você pega lá, pode mandar um e-mail e conversar mais com eles sobre esse assunto. Infelizmente, o nosso tempo não dá para solucionar tudo. Nós que iniciamos com a pretensão de resolver essa polêmica teológica, na verdade só demos mais um passo nessa polêmica. Vamos colocar o resultado da nossa enquete antes da gente encerrar. Na sua opinião, a doutrina da Trindade é uma tradição? E aí a resposta com 81% da Bíblia e 19% da história da igreja. Nessa daí o Nicolas levou vantagem, o que normalmente é raro, viu, pastor? Normalmente os calvinistas apanham muito nas enquetes, mas dessa vez o Nicolas, finalmente, acho que ele ganhou uma enquete. Muito obrigado a você pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Amanhã tem mais uma edição do programa Vejam Só. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.